Boa noite, boa noite, pessoal. Tudo bem? Vamos iniciar aqui a nossa live para falar um pouquinho do curso Gestor Vendedor aqui da AC360. E a gente vai fazer no mesmo modelo que nós fizemos a nossa primeira live, aqui um pouquinho fazendo um tópico, né, sobre o curso. A gente vai falar dessa vez sobre metas, como montar as suas metas para 2025, suas metas de janeiro a dezembro, como calculá-las, como montar uma estrutura onde eu saiba montar a meta, uma meta alcançável e como fazer o mais importante, que é para alcançá-la. Eu vou dar uma olhadinha aqui, só um minutinho, que eu estou organizando aqui o meu notebook para eu poder estar vendo aqui também junto com vocês essa live. Vou pedir um minutinho aqui. Opa. Aí, agora foi. Beleza, pessoal. A gente está falando aqui então diretamente da sala educacional da C360, aonde será o nosso curso, beleza? No próximo sábado, dia 25 de janeiro, das 8 às 2 da tarde, o Gestor Vendedor, que tem como intuito buscar criar rotinas e ações comerciais para que você não dependa somente de indicações. E seguindo um pouco dessa live sobre gestão de vendas, sobre o gestor vendedor, no na nossa última live sobre esse tema, deixa eu só clicar aqui para poder, o passador tá funcionando. Na nossa última live, nós falamos, é ao vivo, tá, galera? Então esses problemas técnicos acabam acontecendo realmente, tá? Mas na nossa primeira live, na nossa última live que fizemos, a gente falou sobre o funil de vendas, aonde ele é dividido em três etapas: topo, meio e fundo de funil. Cada um com a sua importância e cada um com o seu modelo de ações, beleza? E hoje a gente vai falar então um pouquinho, a gente vai entrar aqui sobre as metas de 2025. Como alcançar essas metas? Como montar as suas metas comerciais? Como entender do meu negócio para que eu não crie metas que não sejam alcançáveis? Talvez criar metas que não sejam escaláveis? Talvez criar metas que não motivem o meu time. Hoje, aqui na AC, nós dividimos o nosso modelo de meta em três modelos diferentes. Nós temos a meta, a supermeta e a hipermeta. Então, a gente divide em três steps para poder alcançar o nosso sucesso aqui corporativo e empresarial. Beleza? E como fazer isso? Qual que é o segredo? Como que a gente pode conseguir? Bom, traçando primeiramente um estudo, né, traçando esse setor comercial, a gente vai montar a nossa meta de 2025. Nós aqui da AC montamos a nossa meta de 2025, primeiramente olhando o nosso histórico do ano anterior. O que nós fizemos? Como nós fizemos isso? Quais foram os nossos resultados? De janeiro a dezembro, o que nós alcançamos? Aonde nós chegamos? Quais foram os pontos que conseguimos? Quais metas? Em quantos meses nós batemos metas? Em quantos meses nós não batemos meta? No trimestre, o estudo de trimestre, qual foi o melhor trimestre do ano, o pior? O semestre, qual foi o melhor semestre do ano, qual foi o pior? Olhando o nosso histórico do ano anterior, olhando aqui 2024, a gente consegue olhar para o futuro, para 2025 e traçar as nossas metas. A gente também pegou e deu uma olhada em 2023 e revisitou 2022 para poder montar as metas de 2025, entendendo o nosso crescimento. A gente entende o quanto a gente cresceu de 23 para 24 e de 24 para 25. A meta ela não foi criada a partir de um achismo, a partir de estar frio ou estar quente. Ela foi criada a partir, primeiramente, do nosso histórico, de como nós tínhamos, como nós performamos no ano e nos anos anteriores. E aí eu te faço uma pergunta muito importante. Você tem os seus números em mãos? Você sabe o quanto você faturou mês a mês durante o último ano?
durante os últimos 2, 3 anos, para poder formular as suas metas do próximo ano, é muito importante você ter o controle e os seus números, os indicadores. Segundo ponto, para formular a nossa meta, a gente buscou trabalhar com a força de entrega do nosso time. O que significa isso, pessoal? Não adianta também eu vender a todo custo, eu só vender e não ter entrega, eu não ter produtividade de entrega, não ter operação para poder entregar para o meu cliente, eu faltar com o que eu prometi, com o que eu vendi. Isso acaba desestruturando o seu time comercial, o seu time de experiência do cliente, o seu time de atendimento. Então não adianta também eu alçar uma meta muito grande, porque eu quero chegar naquele valor, se eu não consigo operacionalizar, se eu não consigo entregar junto com o meu time. Então, além de olhar primeiramente o ano anterior para traçar as nossas metas mês a mês, de janeiro a dezembro, segundo passo, nós olhamos a nossa força de trabalho, olhamos a nossa força de entrega, o nosso time. Se eu crescer o que eu estou me propondo, eu tenho entrega, eu tenho capacidade de entregar ao meu cliente, e aí vem um segundo ponto. Beleza, sim ou não, e qual solução eu vou tomar? Porque também, pessoal, se eu não tenho força de entrega, e isso vai acontecer em algum momento do seu crescimento, você já tem que se planejar para contratações. Você já tem que se planejar para trazer novas pessoas para o seu time, para otimizar processos, para melhorar a produtividade de quem já está com você. Não ter uma força de entrega adequada à sua meta não pode te fazer desistir da sua meta, mas sim estruturar agora, olhar para o outro lado, como agora na minha operação eu me organizo, me estruturo para alcançar as minhas metas. Pessoal, meta não é para estar só na parede, não é papel, não é para só o Excel aceitar. Olha como é que a gente está fazendo uma estruturação de metas completamente voltado para uma organização, para uma gestão dentro da sua empresa. Bom, pessoal, falando aqui agora, histórico do ano anterior, força de entrega, time. Depois nós começamos a olhar os nossos canais de aquisição. O que são os canais de aquisição? É por onde chegam nossos leads. Leads que já aprendemos na última live do gestor vendedor são os prospectos clientes, são as pessoas que demonstram interesse no meu produto ou serviço. Então eu olhei o meu mês anterior, meu ano anterior, desculpa, estipulei as minhas metas, olhei a minha força de entrega, estipulei o meu planejamento de contratação e de melhoria de produtividade do meu time. Agora eu vou olhar os meus canais de aquisição, por onde eu estou prospectando, seja no WhatsApp, seja por ligação, seja numa ação externa, seja no tráfego pago, no Facebook, no Instagram, seja numa divulgação na rádio, na televisão. Eu preciso entender os meus canais de aquisição para trabalhar cada um deles também para alcançar a minha meta. Então eu começo a entender dentro de cada canal qual performa melhor, qual canal me dá mais resultado, qual chega mais ou menos lead, qual tem melhor conversão, para que dessa forma eu possa estruturar e melhorar esses canais para conseguir alcançar a minha meta. Olhei histórico, olhei força do time, olhei canais de aquisição. Eu vou pensar então nas minhas linhas de receitas também, nos meus produtos ou serviços. Quais produtos ou serviços eu tenho, quais eu vou vender, quais me geram a minha receita, seja de forma recorrente, seja de forma pontual, seja linha de receitas mês a mês, seja linha de receitas esporádicas. Por exemplo, pessoal, falando aqui um pouquinho dos canais de aquisição novamente, aqui na AC nós temos o canal de prospecção, tanto no outbound como no inbound marketing. A gente tem prospecções ativas, onde eu vou buscar esse cliente através de mensagens, de ligações. Eu tenho canais de aquisição por eventos, tenho canais de aquisição pelas próprias lives aqui, eu tenho canais de aquisição por tráfego pago, então eu vou trabalhar cada um deles dentro da sua particularidade. E aí, quando a gente fala de linha de receita, nós já temos aqui na C, de janeiro a dezembro,
estruturado o nosso calendário das linhas de receitas. Então, logicamente, todos os meses eu vendo projetos de gestão. É uma linha de receita que nós temos aqui recorrente. São os projetos de consultoria, projetos de mentoria, projetos de gestão e desenvolvimento. Nós temos os cursos que nós vamos ter agora em janeiro e depois voltaremos, se eu não me engano, em fevereiro ou março. Então, é uma linha de receita mais pontual. Dessa vez é o gestor vendedor, no próximo vai ser o líder acelerador, depois vai vir um curso de gestão estratégica, que esse é um spoiler. Então, eu vou trabalhar as minhas linhas de receita, palestras, treinamentos pontuais. Então, existem linhas de receitas que estão abertas de janeiro a dezembro e existem linhas de receitas que estão abertas mês a mês. O gestor vendedor, ele vai ser aplicado, e isso é para você que ainda não se inscreveu, não perder essa oportunidade. Quem está aqui nessa live tem uma oportunidade ainda melhor, é só chamar a gente aqui no direct. O gestor vendedor ele vai ser aplicado no dia 25 de janeiro, das 8 às 2 horas da tarde, e depois ele será aplicado somente em maio, tá? Então, se você não fizer o gestor vendedor agora, a sua próxima oportunidade é somente em maio. E quanto vale, então, para você investir no seu conhecimento, na sua melhoria, na capacitação do seu time e da sua empresa? Pense nisso para não esperar chegar maio, meio do ano praticamente, não ter conseguido alcançar as suas metas e aí jogar toda uma pressão para o seu segundo semestre. Já comece batendo meta de agora. Então, a gente vai estudar nossas linhas de receitas, produtos ou serviços, momentos de abertura, se são receitas pontuais, receitas recorrentes, quando eu abro e quais ações eu vou trabalhar. Nós já temos aqui na C todo esse calendário montado. E aí, logicamente, a gente vai olhar para o mercado para entender as tendências que nós estamos enfrentando nesse momento. Vou tomar uma água aqui, tá, pessoal? E aí, ó, dando uma olhada aqui, o Marcelo tá online. Boa noite, Marcelo, beleza? Gostando da explicação, muito obrigado, meu amigo. Pessoal, e essa explicação que a gente está passando aqui é uma explicação na prática, tá? É o que a AC faz. A AC de 2024 para 2025 crescemos a 80, mais de 80%, tá? Então isso daqui é na prática, é com quem fez, com quem aplica, com quem gera resultado, tá bom? Isso daqui é no dia a dia. Pessoal, quando eu falo aqui de tendências de mercado, eu vou entender para qual lado os meus produtos ou serviços podem me enviesar. Como eu posso me aproveitar das tendências que estão, das fragilidades do mercado e também entender as potencialidades, entender o que talvez não vale a pena naquele momento eu botar um pouco mais de força. E em qual fraqueza eu tenho de mercado, talvez eu consiga entrar e gerar uma nova linha de receita, um novo canal de aquisição. Então, trazendo esse exemplo aqui para vocês sobre tendências de mercado, a AC de 2023 para 2024, nós tomamos uma decisão extremamente importante para o nosso negócio seguindo a tendência de mercado. Nós decidimos paralisar o nosso setor de processo seletivo. Era uma fonte de receita, era uma linha de receita que nós tínhamos, era um canal de prospecção e aquisição, porque daquela forma eu conseguia estar com mais empresas dentro do meu portfólio, mas a gente resolveu paralisar por conta de uma tendência de mercado que vinha dentro de inteligências artificiais, de mudança de comportamento em contratações. Várias tendências naquele momento nos fizeram dar um passo atrás, recuar, paralisar esse setor para que dessa forma a gente pudesse se reestruturar e no futuro, quem sabe, voltar a ele como uma linha de receita, como um produto ou serviço nosso. Como também, ao mesmo tempo, de 23 para 24, uma das nossas tendências de mercado analisadas e que foi muito trabalhada foi o educacional. Nossa ideia era realmente implementar e iniciar o setor educacional, a AC Eduque, esse braço da AC 360 dentro do nosso hub. Então, quando a gente fala aqui do educacional, foi trabalhado, foram mais de 15 turmas em 2024 do nosso educacional, gestor vendedor, líder acelerador, dentre outros cursos e treinamentos, tá bom? Então, olha só como que às vezes
por uma tendência, você tira uma linha de receita, mas você acrescenta outra. Então, por isso é muito importante estar aberto e ligado no mercado. Ele muitas das vezes dita para qual caminho você vai. Então, não olhar o mercado, não olhar como que as coisas estão acontecendo, vai te trazer também uma situação de você pensar que só você existe, só o seu negócio é importante, quando na verdade, né, você tem um mercado para poder trabalhar e entender e ajudar, complementar e dessa forma se atualizar junto a esse estudo. Bom, a gente trabalhou também o nosso marketing. Nós temos todo o nosso cronograma de marketing, né, dos eventos, nosso calendário de ações de marketing já montadas de janeiro a dezembro. E dessa forma a gente vai desmembrando mês a mês dentro do nosso planejamento aqui junto com a Marcela, onde a gente vai trabalhar os stories, os feeds, mas os pontos importantes de eventos, de ações externas, de ações que englobam esse marketing, seja online ou offline, para qual caminho nós vamos seguir, já está programado também dentro do nosso planejamento de metas de 2025. Até mesmo, pessoal, a nossa voz, digamos assim, né, a linha de trabalho dentro dos nossos vídeos e imagens, storytelling que teremos em 2025, já está planejada para o nosso objetivo. Bom, só para fechar aqui também, um outro ponto super importante é estar alinhado ao financeiro, porque não adianta eu ter tudo isso daqui alinhado e não ter budget, não ter orçamento. Pessoal, importantíssimo você estar alinhado com o seu financeiro, o financeiro da empresa. Exemplo, nós aqui da C360 temos um valor estipulado para investimento em tráfego pago mês a mês até dezembro. E dentro desse valor estipulado é onde eu vou trabalhar as tomadas de investimento por semana para a geração de leads no tráfego pago. Dentro do nosso setor comercial, nós temos um valor, um orçamento, um budget trabalhado de janeiro a dezembro, uma linha ali para que eu possa trabalhar. Então, por exemplo, se eu tenho X para poder investir no comercial, eu já tenho dentro do comercial as linhas e os valores que eu vou investir em cada um. E aí, pessoal, é muito importante análise de dados. Por quê? Às vezes eu posso tirar um valor de uma ação externa e aumentar no tráfego pago, porque está dando mais resultado. Eu posso tirar do tráfego pago e colocar numa ação externa, porque está dando mais resultado. Mas eu só vou conseguir fazer isso se eu tiver um planejamento financeiro alinhado com ele e fazendo essa mensuração de resultados mês a mês, ok? Financeiro é muito importante. Às vezes a gente pensa em fazer várias coisas que o nosso financeiro não comporta. Então é muito importante você estar alinhado a ele para não se frustrar, ter criatividade e criar as melhores ações. Bom, a gente já passou aqui também, já acabou abrindo. Tudo isso daqui te gera o quê? Mais vendas e resultado alcançado no final do mês. Dentro de tudo que eu passei aqui desses tópicos para a definição das suas metas, nós temos a engenharia comercial, que é o quê? Como eu vou alcançar essa aquisição de novos clientes? Primeiramente, pessoal, molde o seu ICP. O que é o ICP? É o seu perfil ideal do cliente. Molde o seu perfil ideal do cliente. Quais clientes te trazem mais resultado? Quais clientes são melhores de atender? Quais clientes investem mais na minha empresa? Quais clientes dão valor ao seu negócio? Dessa forma, molde todos, junte todos os seus clientes, entenda quais são as características do seu cliente ideal. Qual é o perfil do seu cliente ideal? Qual que é o seu cliente ideal? Liste essas características para entender esse seu perfil. Sabendo o seu ICP, sabendo o perfil do seu cliente ideal, você consegue assim montar a sua estrutura de marketing. Você consegue montar as suas ações direcionadas para o seu melhor perfil de cliente. Dessa forma, crescer o seu resultado. E entender também como será a sua venda. Será uma venda B2B, business to business, né? Empresa para empresa, ou a venda B2C, business to consumers, né? Então, venda de empresa para consumidor final. Aqui na AC nós trabalhamos os dois modelos de venda. Eu vendo para a empresa, os projetos de gestão, e vendo para pessoas, os nossos educacionais, nossos cursos e treinamentos. Então eu preciso ter dois tipos de ICP diferentes para poder
traçar as estratégias de cada um. Pessoal, chegando aqui um pouquinho no nosso final, aqui nós temos alguns canais de prospecção, então é importante você que ainda não sabe por onde chegam os seus leads, entender os seus canais de prospecção. WhatsApp, lista fria, tráfego pago, marketing orgânico, Google, porta a porta, que é muito importante ainda, panfletagem, ações externas, indicações, parcerias comerciais, né? As collabs, marketplace, lista de clientes, como você trabalha os seus clientes ativos e inativos. Você pede indicação, é também um canal de aquisição. Mídias offline e o mercado digital também. Pessoal, então aqui eu estou trazendo para vocês alguns modelos de canais de prospecção para que você possa entender da onde o seu lead chega, para dessa forma entender como você melhora essa prospecção e cria processos. E não depende só da sorte, mas sim você começa a buscar esse seu lead para que você tenha previsibilidade nas vendas. E é isso que a gente vai passar também no gestor vendedor. Pessoal, novamente eu estou falando para quem está na live. Essa live vai ficar no nosso feed. Então, se você está vendo, entre em contato. A gente vai ter uma oportunidade exclusiva, mas isso vale somente para hoje, ok? Isso vale somente para o dia 15 de janeiro até as 23h59. Então, se você está aqui, você está no feed, não perca essa oportunidade. Chama a gente no direct, faz um comentário que a gente vai te procurar. A gente vai estar hoje aqui até meia-noite te esperando para poder fechar essas vagas, porque são somente 12 vagas, tá? Somente 12 vagas na turma e nós já temos aí uma faixa de 9 inscritos. Então, se não tiver nenhum cancelamento e você não entrar em contato agora, pode ser que a sua vaga já não tenha mais quando você entrar. E se você não bater meta de janeiro a janeiro, aí a culpa já não é minha, porque eu quero te ajudar e te mostrar o caminho como eu fiz aqui e faço na prática mês a mês. Pessoal, aqui também é uma agenda, então a gente trabalha a nossa agenda aqui de janeiro a dezembro, os canais e quais ações eu vou trabalhar dentro de cada canal. Dessa forma, conforme eu falei, a estruturar e estar conjunto com o meu marketing para que nós façamos as ações voltadas para esse comercial e com o meu financeiro também. Bom, o que não é medido não pode ser aprimorado. Acredito que se vocês, né, prestaram atenção, eu estava falando de muitos dados, falando de parâmetros, falando de meses, de anos anteriores, de períodos, mas eu posso falar isso porque na CIA nós temos tudo isso já nos nossos dados, né? Temos toda essa gestão dos nossos números. Então, se você não tem, começa a anotar, seja no sistema, seja na folha de papel, seja no Excel. Mas se você não tiver dados, você não consegue melhorar. Se você não tiver dados, eu não vou mentir para você, você não faz gestão. Você faz achismoção. Você não está fazendo gestão. O que não é medido não pode ser aprimorado. Lembrem disso, pessoal. Tem que ter controle de dados. Bom, e como eu gosto muito de falar, voltado para a andragogia, que é o ensino do adulto, o adulto aprende ouvindo, né, aprendendo aqui, como também fazendo e ensinando. E treino é ação. Então, espero que vocês saiam daqui dessa live colocando em prática as dicas que nós passamos para montar as suas metas de janeiro a dezembro de maneira estruturada, de maneira organizada, metas palpáveis e alcançáveis para que dessa forma você coloque em prática. Treino é ação, pessoal. Pode ir para a prática, pode ir fazer. Se tiver alguma dúvida, se quiser o material, entre em contato que a gente vai conversar com vocês. Deixar aqui o nosso muito obrigado pela sua atenção. Vou pedir para que você possa compartilhar essa live com outras pessoas também, para que possam adquirir esse conhecimento, para que possam trocar conosco, para que possam conhecer a AC360. Isso aqui é um pouquinho só, uma pontinha do iceberg do que a gente vai passar no gestor vendedor. Então não perca essa oportunidade. Você, empreendedor, empresário, que não vai conseguir fazer o curso, que hoje não é o seu momento de fazer o curso, mas você conhece alguém que está no momento, indica para ele, fala com ele. E dentro desse curso nós abrimos também um cartão presente.
Caso você queira presentear alguém, nós tivemos já uma pessoa que deu 2 presentes. Você clica lá, a gente entra em contato com você, vai fazer uma condição bacana, ainda vai mandar uma mensagem para essa pessoa mostrando o presente que você deu para ela para poder melhorar o resultado dela de maneira real. Galera, a gente criou o gestor vendedor só para poder fechar aqui a live. A partir do momento que a gente realmente estruturou o nosso setor comercial e sempre está estruturando. Vou abrir aqui uma situação para vocês. Há mais ou menos agora, 3 anos atrás, 95% das nossas vendas eram de indicação. Mas sem um canal de indicação estruturado como eu tenho hoje. Era na sorte, era no achismo. Imagina só, um mês vem de outro não, um mês vem de outro não. Como é que fica o meu fluxo de caixa? Como é que fica a minha cabeça? Então eu comecei a procurar, comecei a me aperfeiçoar, comecei a ver com quem fazia na realidade, comecei a aprender e comecei a aplicar aqui dentro. E hoje nós temos um setor comercial com vários canais de aquisição, linhas de receita, com planejamento, com estratégia e com metas traçadas de janeiro a dezembro. Então, pessoal, vem aprender com quem faz, com quem passou a mesma dor que você. Você micro, você pequeno, a gente passou e passa as mesmas dores que você, e a gente está fazendo, a gente está colocando em prática, a gente está crescendo. Vem com a gente que a gente pode te ajudar, beleza? Vou finalizar aqui o meu muito obrigado. Estamos à disposição para tirar qualquer dúvida e compartilhar essa live. Ainda temos vagas para o gestor vendedor dia 25. Valeu!